Então, boa noite a todos. Eu gostaria de estar informando vocês de que me foi passado que até o dia 14 de abril a gente vai seguir com as aulas remotas. Então, hoje é dia 8, né? Então, semana que vem, teoricamente, no dia 15, retornaria as aulas presenciais. Mas ainda não está nada certo, devido àquela questão que até as 8 horas não pode, depois das 8 horas não pode ter circulação de pessoas, né? Então, daí ficou, por enquanto, nessa situação de fazer ou não, né? De qualquer maneira, no dia 22 a gente vai ter a nossa primeira prova. E no dia 15 eu quero fazer uma revisão com vocês do conteúdo que foi passado, tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode tanto me fazer aqui, pode fazer pelo e-mail, ou como ficar como ficar mais fácil para vocês, né? O Marcos tinha comentado que está um pouco de ruído ainda, mas quando eu começar a apresentar os slides, qualquer coisa eu tiro a minha câmera e fica mais fácil para vocês enxergarem os slides e não ficar um ruído atrapalhando a aula, tá? Mas se estiver muito forte, vocês já me avisam que eu tiro já, tá bom? Então, seriam essas duas informações primeiras. Então, até o dia 14 do 4, as aulas seguem remotas. Vou colocar aqui do ladinho, para quem chegar depois fica mais fácil. E depois a gente ainda vai verificar se vai ser mantido ou não. Daí a gente vai ter no dia 15 do 4 a revisão para a prova. Então, e tirar dúvidas, quem tiver alguma dúvida pode estar perguntando. Daí a nossa prova mesmo vai ser no dia 22 do 4. O que eu fiquei sabendo é que provavelmente a prova vai ser pelo AVA, vai ser virtual também. Então, aquela forma como vocês fizeram a entrega do trabalho, vai seguir dessa mesma maneira. Vai ter uma prova lá que vocês vão entrar pelo AVA, vão clicar na prova, responder as perguntas e me enviar. Então, se alguém ainda tiver dificuldade dessa parte de envio de documento no AVA, entre em contato comigo para a gente ir testando. Né? Alguns já testaram fazendo a entrega do trabalho. Então, existe essa questão de que alguns não conseguiram fazer a entrega pelo AVA. Então, dali, se a prova for virtual nesse mesmo formato, fica um pouquinho mais difícil. Né? Então, a gente vai se acertando esses pontos para não chegar no dia 22 lá e ficar dele nervoso, porque não está conseguindo entregar a prova, tá bom? Já está no AVA, então, as aulas das outras, né, passadas já, os vídeos também, e agora eu coloquei já os slides da aula de hoje. A gravação vai ser feita também, e conforme terminar a aula eu já passo para vocês. Tá bom? Então, eu vou confirmar com vocês se o ruído ainda tá. O Marcos tinha comentado que está um pouco, mas está muito forte ainda. Não, daí na hora que eu colocar a apresentação do slide, eu já tiro a câmera também. Tem ruído, pessoal? Como que tá o barulho para vocês? O som. Será que tem um pessoal entrando ainda? Não, como que estamos? Está com ruído, por isso que comentou aqui. Então, agora eu vou tirar a minha câmera. Vou perguntar para você se continua. Segue ainda com ruídos? Luiz, Marcos, que tinha respondido, melhorou agora sem a câmera? Ô, professora, fala um pouco aí para mim ver. Testando, 1, 2, 3. Tá melhor o som? Eu tirei a câmera agora? Está bom agora, melhorou. Então, realmente a câmerazinha que estava prejudicando. Eu vou apresentar para vocês o slide, eu só peço que alguém também fale no microfone, se consegue ver o slide. Senão eu vou ficar falando aqui, vocês não vão ver nada, né? Então, está começando o compartilhamento. Aqui, vocês conseguem ver o slide? Está aparecendo. Sim. Então, tá bom, muito obrigada. Então, vamos só lembrar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, né? Lembrando que a nossa disciplina é Introdução à Engenharia e Legislação. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na legislação, mas quando a gente fala dessa introdução da engenharia, é importante a gente ver todos os detalhes, né? De como então surgiu, o pessoal
que foi dando esse caráter de genialidade para as pessoas que conseguiam tirar as dúvidas, resolver os problemas da sociedade em geral, né? Então, que daí que veio a palavra engenharia, que é o gênio dentro, né, de uma determinada pessoa que conseguia resolver os problemas deles. Então, a gente viu que dentro da parte da legislação, começou uma preocupação deles estarem regularizados, né? Ter alguém que realmente ia estar fazendo essa parte de estar organizando a questão de deixar todo mundo realmente habilitado, ter um controle sobre o serviço das pessoas. Não é só você falar, eu sou engenheiro. Não, tem que ter uma prova para isso. Então, para ter a prova, né, a gente sabe que existe a necessidade de ter o registro no CREA. O CREA, então, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e ele é, então, muito importante porque é verificado em cada estado, ele é bem específico de cada estado. Mas, de maneira geral, a gente tem o CONFEA, que é o Conselho Federal, então já é a nível do Brasil inteiro, é ele que vai, então, cuidar de todos os CREAs. Então, todas as responsabilidades, atribuições, o que você pode ou não pode fazer, é o CONFEA que vai estar falando de uma maneira, assim, mais ampla, mas quem cuida, assim, bem específico das atribuições e as atividades que cada engenheiro vai poder fazer é o CREA. Então, a gente tem aqui o CONFEA, que é essa autarquia federal coordenando os CREAs, e a gente tem os CREAs, nesse caso aqui da gente é o Paraná, que daí já está agora a nível estadual, e daí ele faz o quê? Ele orienta e fiscaliza o exercício do profissional com a missão de defender a sociedade da prática ilegal das atividades abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Então, é justamente isso, é fiscalizar, cuidar, dar uma orientação, estar indicando quais são as normas que devem ser utilizadas, verificar se está tudo de acordo ou não, para evitar problemas para a sociedade. Então, a gente não quer que haja a construção de algum protótipo ou a execução de algum processo, né, ou até mesmo o levantamento de alguma obra civil que venha prejudicar a sociedade depois, né? Então, dentro da produção, você não pode simplesmente colocar um processo que depois ele vai ser danoso para o meio ambiente, vai ser danoso para os funcionários que estão ali recebendo aquele ar, aquela poluição, ou realmente, às vezes, é um equipamento que você não pode estar permitindo que ele seja utilizado, porque ele vai trazer algum dano para os funcionários. Então, tudo isso é muito importante de sempre estar sendo fiscalizado e coordenado. É por isso que a gente tem as normas brasileiras, as NBRs, e dentro de cada das engenharias, então, eles podem estar verificando a sua norma para aquele determinado projeto. Então, a gente tem aqui que a responsabilidade técnica de uma obra, né, a execução do projeto, é exclusiva do engenheiro. Ele não vai poder colocar culpa em pedreiros, eletricistas, carpinteiros, encanadores, mecânicos, operadores de máquina, o próprio pessoal que faz, os operadores dentro do processo produtivo de alguma fábrica, eles não possuem responsabilidade nenhuma. Eles ficam assim, sem essa responsabilidade técnica, eles têm uma responsabilidade do serviço, mas se perguntarem para ele, eles vão falar, foi o meu chefe que mandou. Então, é necessário, sim, tomar esse cuidado, que a responsabilidade num projeto e a assinatura é do engenheiro, então vai ser de vocês, tá bom? Então, é muito importante, antes de falar assim, mas é que foi o pedreiro que usou aquele material, né? Ou o eletricista usou um material mais barato, não foi o que eu tinha pedido para ele. Ele vai falar assim, o CREA vai chegar para você na hora da fiscalização, depois de um determinado problema, né? Ele vai falar para você, bom, mas por que você então não vistoriou, que é uma das atividades do engenheiro? Tem que estar lá na obra acompanhando, tem que estar na indústria acompanhando o processo produtivo, tem que estar dentro da fabricação dos protótipos, né, dos engenheiros mecânicos ali, verificando se está tudo dentro da norma, se está de acordo, se não vai dar um choque, se não vai ser algo que pode causar uma faísca, daí logo depois um incêndio. Então, tudo isso é responsabilidade do engenheiro. Então, aquelas obras que a gente viu na vez passada, né, vocês viram quantos erros tinha naquelas fotos, de erros de execução de serviços, e daí fica tudo como uma responsabilidade técnica do engenheiro que assinou. Às vezes o engenheiro só assina, ele diz, faz lá a obra que eu não vou nem me preocupar de ver, e depois, quando acontece um problema desse, acaba ficando sobre ele a responsabilidade.
Então, a gente tem as responsabilidades civis e as penais. A civil é como o próprio nome diz, é com relação à população. É a nossa obrigação mesmo de reparar o dano de uma outra pessoa, cuidar que a nossa ação, que a nossa obra, a nossa atividade não venha prejudicar um outro, e isso em aspecto civil. Mas, além disso, a gente tem as responsabilidades penais. Então, é frente à justiça mesmo, né, o que for uma lei, um crime, contravenção, estando necessário tomar um cuidado também com relação às suas atividades. Suas atividades têm que ser éticas, né, não podem infringir a lei. Então, se você faz alguma coisa que está contra a norma, contra as resoluções, contra a legislação, você já corre um grave problema de ter vários tipos de sanções. Que tipo de sanções a gente tem? Então, igual a gente comentou, pode vir só de uma multa simples? Pode, mas também pode ir também a uma reclusão, detenção, prisão simples, né? E também casos mais graves até, de você, além de ficar preso, perder o direito da atividade. Eles caçam seu diploma, caçam a sua licença, a sua habilitação ali, você não pode mais executar. Às vezes, você não pode executar sua atividade por um determinado período, ou você perde para o resto da vida, né? Dependendo da gravidade do que você fez, você nunca mais vai poder executar aquela ação. Então, olha como é complicado. Você tem que seguir, sim, as legislações, evitando, então, com que vocês cometam algum crime. Algum crime, um erro também que pode ser feito é você fazer uma habilitação que não é sua, assinar um projeto que não é da mentoria da sua engenharia. Então, é da engenharia de outrem, e você assinar determinado projeto, por exemplo, você está errado com relação a isso, e isso também vem uma fiscalização e acaba falando, olha, você não pode assinar isso daqui porque não está na atribuição. Daí você vai falar, tá, mas como que eu ia saber o que eu posso fazer ou não? Agora a gente entra nessa nossa parte dali de ver a legislação. Por isso que essa disciplina traz para vocês a engenharia, mas traz também um pouquinho da legislação que é vigente, que tem que estar seguindo. Então, dentro das responsabilidades civis, o que a gente viu? Tem que prezar pela perfeição na obra, a tua obra tem que estar boa, com qualidade, o serviço da mesma forma, os materiais que vai utilizar não é para usar o mais barato, aquele que não tem qualidade, que no primeiro uso já vai estragar, vai romper, então tem que tomar um cuidado com relação a isso também. A solidez e a segurança da sua obra, então você vai construir um protótipo lá, ele não pode dar choque, não pode causar um incêndio. Dentro de um processo produtivo, os engenheiros de produção não podem estar dando uma indicação de fazer um determinado processo que depois vai trazer um dano para os trabalhadores ou para a população em geral, né? Os engenheiros civis não podem construir uma obra que a pessoa vai entrar lá e vai desmoronar. Então, da mesma forma, os ambientais não podem estar executando uma estação de tratamento que não faça o serviço com qualidade, que, por exemplo, fez uma estação de tratamento de água. No final, aquela estação não estava adequada, não estava na norma, nos parâmetros, e acabou produzindo uma água não potável. Então, imagina aquela água chegando em toda a população, contaminada, isso ia dar um problema maior ainda. Então, também tem que ter segurança no serviço. O outro ponto de responsabilidade civil é por danos, né, tanto a vizinhos e terceiros, igual a gente falou, não é só o vizinho que está ali localizado ao lado da indústria, ao lado da casa, ao trabalhador que está ali no setorzinho do lado, não. Quando a gente fala de vizinhos e terceiros, a gente também está falando de quem às vezes estava passando no local no momento de um acidente, quem mexeu ali no interruptor e deu algum choque. Então, esse terceiro não necessariamente ele é um vizinho que está ali do lado, mas também pode ser alguém que realmente estava passando justamente naquele momento do acidente. Então, a gente verifica também uma responsabilidade em função de caráter administrativo. É importante que siga as normas, que sigam as legislações. Dentro também do caráter ético, é fazer o que é correto, não o que é mais fácil. Não apenas, assina aqui, é contra a lei, mas é só para eu poder conseguir essa licitação, conseguir essa obra. Se você fizer uma coisa dessa, também existe um crime sobre a ética. Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais a fundo com relação à ética, vai ter uma aula depois da prova, né? Então, a próxima aula é a revisão, dali depois vem a prova, no dia 22. Depois disso, a gente já vai falar um pouquinho sobre a ética profissional. Tá bom? Então, a ética também é muito importante. Além disso, você tem responsabilidade trabalhista.
Então, com os funcionários, dependendo do teu projeto, você fez o projeto, mas é outra pessoa que vai estar ali executando. Então, essa outra pessoa tem que estar em segurança, porque senão também vai entrar com um processo contra você. Então, olha só como realmente é bem amplo essas responsabilidades. E depois a gente viu nas responsabilidades relacionadas à obra, algumas das fotos que a gente viu da aula passada. Então, é do primeiro dever do profissional, né? Mesmo que não está em contrato, ele tem que fazer a perfeição do seu serviço. Daí, tanto o autor do projeto quanto quem está executando deve responder pela imperfeição da obra, né? Até que se apure quem que errou. Será que foi o engenheiro que calculou errado? Ou será que foi o profissional que na hora de executar não obedeceu? Então, aqui, por exemplo, né? A fiação exposta pode, sim, trazer um risco de incêndio, né? Esse caso aqui da escada, quem que errou? Será que foi o projetista que não tinha pensado nesse vão aqui, né? Ou é que quem fez esse cabeamento? Quem que fez, então, essa obra? Foi a pessoa que executou o projeto ou foi quem executou o trabalho? Então, a gente verifica também no caso da responsabilidade dos materiais. Então, a escolha dos materiais é agora de competência exclusiva do profissional responsável. É ele que vai estar falando qual que é o material que vai comprar, se vai falar assim, não importa que é um pouco mais caro, mas pelo menos é seguro, não vai dar um problema futuro, não é aquele barato que sai caro, porque depois vai ter que comprar de novo um outro material de uma marca um pouco mais cara, mas pelo menos mais confiável, que não vai dar problema. Então, nesse caso, é do profissional responsável essa responsabilidade pelo material. Além disso, é necessário fazer uma especificação de todos os materiais que estão utilizando. Então, faz um memorial descritivo à parte, com também as especificações técnicas. Então, vai colocar lá, eu usei o vaso sanitário da marca tal, com tal volume. Então, todas as especificações devem ser colocadas dentro desse caráter. Criei um novo protótipo, usei a placa-mãe tal, de tal e tal tamanho, de marca tal. Então, todas essas informações, tipo, marca, alguma peculiaridade que é só daquele material, tudo tem que estar descrito e todos têm que estar obedecendo às normas, tá bom? Então, isso é muito importante de tomar o cuidado. Além disso, dentro da responsabilidade dos materiais, se ele não está de acordo com a norma, nem de acordo com as especificações do critério de segurança, o profissional, quando ele vê que, opa, então a gente não pode usar isso, é de responsabilidade, né, do profissional rejeitar o uso daquele determinado material. Mas eles estavam falando que esse cimento estava um pouquinho mais barato, porque ele foi feito de uma produção a mais, mas se ele vê que realmente aquele material não é adequado, é de responsabilidade, então, do profissional rejeitar, falar que não vai utilizar, porque, querendo ou não, é o nome dele que vai sujar, né, no caso de algum acidente, algum dano futuro. Então, o profissional tem que rejeitar se vê que não estão obedecendo o que ele pediu. Chegou na obra e viu que aquele determinado material que ele solicitou não é o que ele pediu, rejeita, né? Vamos ver que tipo de material é esse, porque senão ele vai ter que arrumar tudo. Na RT dele, ele vai ter que arrumar as especificações. Então, dentro daquele memorial descritivo que a gente comentou aqui, ele vai ter que colocar certinho qual é a marca, qual é o tamanho, qual é o diâmetro. E se ele vê que daí colocaram um determinado material, que às vezes é da mesma marca, mas tem um diâmetro, tem algum parâmetro diferente, isso também acaba prejudicando a segurança da obra dele. Porque todos os cálculos são feitos em cima de um material. Se você colocar um outro material com um outro tipo, por exemplo, não é aço, ele está utilizando plástico, não tem a dimensão de 30 milímetros, tem a dimensão de 60. Então, tudo isso são coisas que vão influenciar no cálculo e vai acabar influenciando na qualidade do material. Então, a gente verifica aqui, por exemplo, esse material que foi utilizado não era de qualidade. Às vezes, eles compraram um material que é um pouco mais barato, mas ele, além de não ser de qualidade, ele já está aqui, então, torcendo, está tendo uma envergadura, porque ele não resiste, ele não tem essa resistência do material que era necessário. Então, esse pilar já está totalmente comprometido. Agora, imagine se esse é um dos pilares principais da obra. A partir do momento que esse daqui despancar, vai forçar, né, outros materiais ali, os outros pilares em volta, e daí pode desmoronar tudo. Então, note aqui que eles colocaram uma faixinha de sinalização para tomar cuidado.
Mas logo no começo já começaram a ver rachaduras. O bom é que deu tempo de abrir e ver que realmente a estrutura tá ruim. Então, essa necessidade de controlar os materiais que você está utilizando é muito importante também. Aqui também a gente tem esses outros exemplos. Então, casos de rachadura, ou os tijolos não estão, né, no tamanho adequado, foi utilizado, por exemplo, um cimento que na primeira chuva ele já escorreu, perdeu aqui então a credibilidade, esse muro ele não vai ter resistência, e talvez em um vento mais forte, ou em caso de que tenha alguma chuva que eleve um pouquinho mais o nível de água aqui, vai apodrecendo um pouquinho mais o material e ele também vai despencar. Então, aqui a gente tem essa responsabilidade, né, com relação à obra, com relação ao material, mas também por ser algo seguro e sólido, né? Então, aqui eu já vejo que não é seguro. Aqui, além de despencar, vai ficar com o quê? Com a fiação elétrica toda não apoiada, né? Ela vai ficar solta, e isso para depois dar um choque, dar um incêndio, fica maior ainda. É igual aqui, colocaram uma fita adesiva. Você acha que a fita adesiva vai segurar esse material? Não vai. Então, isso daqui não é critério de segurança, né? Ele, na primeira batida, essa fitinha aqui não vai servir de nada, já vai realmente aumentar ainda mais esse problema que teve na parede. Então, aqui também é a mesma situação, ó, os pilares de trás estão retinhos, mas esse aqui já está todo envergado, né? Está torcido, para ele cair 2 pulos. Então, a gente verifica, né, que esse é um problema. Ah, mas é só a parede que está com uma rachadura pequena. Olha que os danos que podem causar dependendo do tamanho da estrutura. Então, prédios maiores, olha só, ele rachou no meio aqui. Realmente, cada uma das partes do prédio foi para um lado. Esse despencou para frente. Imagine uma pessoa passando aqui. Então, ele vai responder pela obra, ele vai responder por quem estava lá dentro, pelos danos materiais e civis, mas também para danos de terceiros. Então, se tinha um carro passando, né, aqui a moto já está pertinho, mas se ela tivesse bem no momento que caiu, ele também sofreria um dano, então teria que responder o dano a ele. Outro dano a terceiros e vizinhos é o vizinho propriamente dito, então esse prédio também pode ficar correndo o risco de cair nele, então note que há um perigo para todos. Então, essa responsabilidade com relação aos vizinhos, ele então não é somente aquele que faz a divisa direta com a obra, mas quem está na proximidade que pode ser afetado. Então, se explodiu, quantos quilômetros de distância aquele material não consegue chegar lá longe, a ponto de que vai afetar toda essa construção. Então, esse dano não ficou apenas ali naquele local, ele foi até em quilômetros a mais de distância, e isso então prejudica, né, essa obra civil inteira. Então, problemas mais comuns: recalques no terreno, vibração no estaqueamento, queda dos materiais. Então, note aqui, o material caiu de tal forma que esse vizinho aqui, essa residência, perdeu o muro dela. Então, vai ficar responsável por ela ter que construir um novo muro? Não, né? Ela vai ter que receber, ser ressarcida, né, de alguém construir agora o muro para ela. Agora, imagina essa pessoa aqui que teve o muro destruído, ela vai perdendo até a condição de segurança dela, porque se dependendo do horário de noite, alguém quiser assaltar, pular aqui, né, não vai ter nenhuma dificuldade maior. Mas note como os dois murinhos estavam bem próximos, o muro da residência mesmo e o muro que eles estavam construindo. Então, isso trouxe a queda desse muro, que afetou, então, a segurança deles e também acabou afetando na parte financeira da obra, porque além de construir de novo essa parte que ele derrubou, ele vai ter que gastar mais material e construir o muro do vizinho também. Então, a gente verifica aqui, nesse caso, uma infiltração numa casa trouxe todo esse problema em 14 andares. Então, caiu lá em cima, na cobertura, teve a queda do material e fez com que tivesse a queda em todos os 14 andares para baixo. Então, olha só como tem essa preocupação grande aqui, né, de uma construção, de uma infiltração que causa dano em todos os andares. E depois, essas foram as nossas responsabilidades civis. Igual a gente comentou, tem também o caso das responsabilidades penais. Então, aí a justiça, né, não obedeceu às normas, não obedeceu às legislações que estavam vigentes, e isso traz também responsabilidades com relação a incêndio, explosões, desabamentos e desmoronamentos. Isso
no caso de uma explosão, de um incêndio, não fica apenas a critério de, vou conversar ali com o engenheiro, vamos resolver essa situação. Dependendo do dano, a justiça acaba entrando também dentro desse processo para você estar, então, se justificando, estar pagando as multas, indenizações, e dali nisso já vem o CREA, vem a RT que você assinou, verificar o que você colocou na RT, se colocou corretamente as dimensões, os materiais, o que você fez. Então, olha só o tamanho do problema que acaba trazendo com relação a isso. Outra penalidade também em caso de inundação, uso de gás tóxico, né? O gás tóxico não fica apenas naquele local, vem um vento, já vai levar o gás para outros locais ali, tanto na vizinhança quanto a alguns quilômetros de distância. Então, isso já vira um caso de um problema muito maior, por isso que ele acaba virando uma responsabilidade penal. Além disso, em caso de alguns acidentes, se você estava dentro de uma estrutura de um hospital ou uma estrutura de pesquisas microbiológicas, existe o caso de problemas com relação à difusão de doenças, pragas, né? Então, aquela determinada estrutura não aguentou, teve um vazamento de emissões radioativas, emissões biológicas. Então, tudo isso causa danos que viram caráter de responsabilidade penal, tá bom? Então, isso a gente viu na aula anterior. Então, caso de explosões, incêndios, esses desmoronamentos, caso de BRs sendo destruídas. Então, a gente verifica que nesses casos aqui não vai ser apenas, vamos conversar com o engenheiro lá, ele vai construir um murinho de novo para você. Não, né? Nesse caso aqui já teve danos muito maiores, tanto com perdas de pessoas, como danos na natureza, né? Essa aqui a pessoa perdeu toda a residência dela, então existe todos uns danos, tanto pessoais, morais, e também acaba entrando em processo judicial por causa disso, tá bom? Então essa foi a revisão da aula anterior. Quem quiser ver um pouquinho mais, o vídeo está disponível no AVA, é só clicar no link e fica fácil de poder verificar. Deixa eu ver aqui, com relação agora à aula 6, né? Vamos lá. Então, agora a gente vai verificar o nosso nome do curso, que diz Introdução à Engenharia e Legislação. Então, infelizmente, é uma parte que às vezes é um pouquinho mais cansativa, mas é muito interessante de vocês saberem, né? Pelo menos que existem essas resoluções, essas normas que vão tanto proteger vocês, como orientar sobre quais são as atividades que vocês podem fazer, quais são as suas atribuições, tá bom? Então, aqui no AVA, eu coloquei para vocês, eu coloquei a Resolução 218 de 1973, então, olha só, uma bem antiga, até a mais atual agora, que é a Resolução 1073 de 2016. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, quando vocês entrarem no AVA, ele está carregando aqui, no AVA. Então, vocês podem ver a Resolução 218 e a 1073. Então, aqui é só clicar no documento, ele já abre para vocês. Então, vou verificar aqui se ele não vai interromper o compartilhamento. Mas ele está em PDF, são poucas páginas, olha, 10 páginas apenas. Então, dali você consegue ver aqui a 218. E logo depois, aqui abaixo, já na página 6, já está a Resolução 1073 de 2016. Então, ela também é interessante. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, o que cada uma trouxe de diferença para a engenharia, né? E o que ela traz com relação às atribuições e atividades. Então, vamos lá para a nossa disciplina aqui, voltando aos slides. Então, a gente tem várias resoluções. Notem que a gente tem desde 1973, né? De 1966, então são as mais antigas, mas que estão vigentes até hoje. Depois, a de 2016 ela veio para complementar, mas ela ainda leva em consideração tudo que foi feita anteriormente. Então, a primeira questão que é importante a gente saber é com relação ao CONFEA e o CREA. Quais são as profissões que ele abrange? Então, a gente viu que ele fala da engenharia, agronomia, né? Então, ele vai cuidar dos engenheiros agrônomos, arquitetos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, e também entra no caráter de graduação a parte tecnológica, então os tecnólogos e também os técnicos, tanto os técnicos industriais e os técnicos agrícolas que agora estão a nível médio, né? Então eles fazem junto à graduação
e tem um ano a mais que faz um técnico agrícola para estar ali aumentando o conhecimento deles, né? Então, é importante, como a gente consegue ver aqui, dentro da legislação do decreto lá de 1933, então imagine, faz muito tempo, teve o primeiro decreto que estava regulando o exercício das profissões, tanto do engenheiro, quanto do arquiteto e de agrimensor. Então, note como esse decreto de 23.569 é a primeira que vai falar, então, sobre a profissão da engenharia. Então, ela trouxe para você o caso de o que é um engenheiro, o que ele faz, quais são as suas principais atividades, né? E depois disso, então, em 33 anos depois, foi criada a Lei 5.194, no ano, então, de 1966. Nessa lei, teve a regulação sobre o ofício do engenheiro, determinando, então, o que era legal ele fazer e o que é ilegal, o que está na lei e o que não está na lei. Então, por exemplo, se dentro dessa lei estava alguma atividade que ele executava e que não era feita, ele estava, então, praticando algum exercício ilegal. Então, isso veio para trazer o suporte sobre o que o engenheiro pode ou não pode fazer. E dali, então, no artigo 7, é que estão relacionadas as suas atribuições profissionais. No caso do planejamento, o projeto, os estudos, as análises, as avaliações, perícias, ensino, pesquisa, fiscalização das obras e de serviços técnicos e outros temas. Então, note como o engenheiro caminha dentro de tudo isso. Ele faz o projeto, sim, mas ele também analisa, faz perícia. Então, às vezes, alguns engenheiros são contratados para ir na obra ou ir em determinado serviço, verificar determinado protótipo, ver se realmente aquele novo processo de produção que foi colocado por você está de acordo ou não, se obedece às normas, se não vai esquentar demais o equipamento, se não vai fazer emissão de gases. Então, olha só como é bacana de estar sempre verificando que o engenheiro não é só projetar e verificar se eles estão fazendo, mas ele também trabalha dentro do ensino, da pesquisa, porque é aquilo que a gente comentou, o engenheiro tem o papel de resolver o problema da sociedade. Então, é dentro da pesquisa que ele vai estar analisando as questões de verificar em aspectos laboratoriais se aquele protótipo é bacana, se o tamanho está bom, então ele vai fazer testes com protótipos maiores, menores, verificar variações de temperaturas, variações de concentrações, até então conseguir avaliar qual é o determinado projeto mais adequado para aquele serviço. Além disso, alguns engenheiros, e é claro, se a gente fala de fiscalização do CREA, alguns são contratados justamente para verificar. Então, são aqueles que acabam tendo experiência na área e vão poder falar com segurança se o que o outro engenheiro fez está seguro ou não. Então, olha como realmente vocês também podem estar trabalhando dentro do aspecto de fiscalização das obras e dos serviços técnicos. E depois a gente também pode falar que, como ele se trata de uma lei federal, como o próprio nome diz, ele vai abranger toda a esfera do Brasil. Então, é muita gente, é um espaço muito grande, né, quando a gente fala em aspecto federal. E é por isso que, então, essa lei federal, ela já deixa de antemão falando assim, ó, aqui nós estamos falando de maneira genérica, mas para casos específicos, cada conselho, cada estado, né, cada um vai ter o seu CREA regional, que vai estar, então, verificando as questões mais específicas, tá bom? Então, também a gente verifica aqui, dentro do artigo 7º, né, as atividades e atribuições do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo. O que ele fala lá? Primeiro, do desempenho dos cargos, funções, comissões, né, tanto em entidades estatais, paraestatais, autarquias e economia mista e privada. Então, no caso da Copel, por exemplo, ela é uma empresa que ela é mista, ela é tanto pública quanto privada. Então, é importante que o engenheiro saiba como que ele deve responder diante de uma situação dessa. Então, se der algum problema para ele, será que ele vai responder de um modo para a parte privada ou para a parte federal, né? Federal ou estadual, né? Então, é muito importante ele cuidar e ter essa atenção com relação à sua atividade. Além disso, o planejamento ou projeto também é verificado como uma das atividades
que o engenheiro faz? Ele está dividido em regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, as explorações dos recursos naturais. Então, quem é do engenheiro de produção acaba também fornecendo algumas informações mais específicas de alguns recursos naturais. Então, ele vai indicar qual que é o material mais adequado, qual que é o mais bacana, que realmente vai trazer um determinado resultado. Né? Quando a gente fala de exploração de recursos naturais, também entra os engenheiros ambientais. Então, para eles falarem qual que vai ser a melhor energia, se vai ser através de fontes fósseis, ou se você vai usar energias mais limpas, como energia eólica, solar. Então, isso é muito importante porque a gente verifica que a gente vê a engenharia dentro de todos esses aspectos, né? Igual aqui a produção industrial, a agropecuária. Então, a gente tem também um engenheiro agrônomo. Então, ele também acaba sendo bem abrangente nessas atividades do engenheiro. Além disso, as atividades que também é dos engenheiros e dos arquitetos e engenheiros agrônomos, os estudos, projetos, as análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e a divulgação técnica que a gente comentou. E também a parte dos estudos, ensinos e pesquisas, então, que a gente viu e sempre vai estar verificando, que para ver se alguma coisa dá certo, querendo ou não, a gente faz a tentativa e erro. Então, ele vai para o laboratório, faz a análise, não deu certo, tem que mudar esse protótipo, tem que fazer um outro equipamento. Então, assim você vai arrumando e melhorando as condições até obter o resultado esperado. Também dentro do artigo 7º, a gente verifica a questão de fiscalização das obras e dos serviços técnicos. Então, às vezes, vocês vão ser, sim, contratados para estar verificando se a obra do outro está adequada, né, do seu parceiro também engenheiro, e daí vai conseguir falar para ele, tanto em termos legais, quanto em todos os termos técnicos, falando para ele, olha, aqui nesse caso você errou nesse cálculo, que não está adequado, você precisa arrumar tal coisa. Então, isso é bacana quando você também trabalha como um fiscalizador. É claro que entra a questão da ética também, né? Não é porque às vezes aquele engenheiro daquela obra é teu amigo, e às vezes alguns são corruptos, querem pedir que você passe por cima, que esqueça aquilo, ou que abrande a determinada indenização, que pague uma multa um pouquinho mais barata, que não seja preso, recluso. Então, é muito importante que, mesmo que trabalhe dentro da parte da fiscalização, cuide com a sua ética. Também vocês podem ser diretores das obras e dos serviços técnicos, podem fazer a obra propriamente dita, então executar essa obra, então não só projetar, mas também colocar a mão na massa, realmente fazer, e dali nisso garante para vocês a RT o caráter de autonomia e também o caráter de realmente serem os autores daquele determinado projeto que foi executado. E com isso a gente tem a parte da produção técnica especializada, industrial e agropecuária. Então, ela é especializada porque vocês realmente têm o conhecimento do que é melhor para ser feito. E depois, lá no artigo 71, também fala da parte que realmente a fiscalização e a infração da lei aperta um pouquinho mais fundo, que é com relação às faltas. Né? Se você fez alguma obra, está errado, ele entra lá para fiscalizar numa auditoria, foi verificado que não está obedecendo as normas, ou que os funcionários, por exemplo, não estão utilizando os equipamentos de proteção, então você também acaba sendo responsável por isso, não é só o projeto, mas também a segurança dos próprios trabalhadores. Então, de acordo com a gravidade, vai ter uma infração da lei, vai ter uma penalidade que vai ser aplicada. Então, quais seriam elas? Primeiro, uma advertência reservada, então você é chamado do escritório do CREA, né, do Conselho Regional, eles conversam com vocês, ou ali mesmo, no próprio estabelecimento, chama você num canto, então por isso que chama de reservada, não precisa ser na frente de todo mundo, e espalhar notícia, né, em jornais, tudo. Num primeiro momento, se for uma penalidade de uma gravidade baixinha, né, uma coisa que pode ser resolvida, fala com ele a parte, fala, é a primeira vez, a gente verificou que seu CREA nunca fez nada de errado, então estamos te dando uma advertência aqui reservada para você cuidar de tal ponto, cuidar dos funcionários, verificar se eles estão utilizando os equipamentos adequados, se eles estão ou não com os materiais que você colocou,
né? Porque aqui diz que você vai usar essa marca aqui que é a mais cara, mas a gente está olhando aqui, não está usando isso aqui, não. Então, dali, quem que está mentindo? É o teu funcionário que está desviando dinheiro e não comprou o material? Ou é você que está passando né, os panos por cima e não está verificando que aqui está errado, que não é o teu projeto? Então, existe, no primeiro momento, uma advertência reservada. Depois disso, vai para uma censura pública. Então, realmente, é colocado, né, de uma maneira que todas as outras pessoas possam ter acesso, que aquele engenheiro, né, ou aquele arquiteto, ele teve uma determinada falta naquela obra e serviço. Então, dele já fica uma coisa mais pública. Isso significa o quê? Que outros terceiros vão ver que alguma coisa você já fez errada numa outra obra. E querendo ou não, infelizmente, isso faz com que você perca um pouco a sua credibilidade. Porque às vezes a pessoa vai procurar e falar assim, mas qual que seria o erro dele? Né? Então eu não vou confiar, porque se eu pedir para fazer isso aqui na minha obra, ele vai fazer errado. Então, olha como já começa a ficar mais difícil, até mesmo para serviços futuros. Né? É aquela situação que às vezes você vai trabalhar em algum local e eles pedem, quais são os antecedentes criminais? Querendo ou não, fica marcado na ficha, né? Aquela coisa que você fez de errado. Então, isso às vezes prejudica um pouco assim a sua imagem, a sua imagem como engenheiro ou a imagem da empresa. Daí, para resolver, alguns fazem o quê? Abrem uma outra empresa com outro CNPJ, mas querendo ou não, é o teu CREA que está lá assinado, né? Então, é complicada essa situação. Se a gravidade agora for um pouco maior, né? Não é só reservado, nem só censura pública, pode levar a multa. Então, multas de diferentes valores de acordo com o dano e depois também uma suspensão temporária do serviço, né, do exercício profissional. Então, você vai ficar, por exemplo, não, daqui por 1 ano, 2 anos, 5 anos, você não pode executar nenhum projeto, você está com a sua habilitação cassada por um determinado período, até você fazer o que a gente está pedindo, pagar a multa, pagar a indenização, arrumar o projeto, apresentar um projeto mais adequado e assim por diante. Mas se mesmo assim a infração for muito grave, a ponto de que não tenha como uma multa, uma indenização pagar, nesse caso, pode ser feito o cancelamento definitivo do registro. Então, a pessoa perde o númerozinho do CREA dela, perde a carteirinha dela, e se depois ela vai querer assinar qualquer projeto, ela não vai ter o número vigente. Então, ele vai tentar fazer RT no sistema deles, já vai apontar lá, olha, esse cadastro teve um cancelamento definitivo, ele não vai servir para poder ser assinado. Então, a RT nem é liberada, e se a RT não é liberada, as empresas nem aceitam o serviço, tá bom? Então, a gente verifica aqui, nessa próxima resolução, que agora é a 218 de 1973, né? Também agora um pouquinho mais atual, mas alguns ainda não eram nascidos, a gente vê que é uma resolução do CONFEA, então também é nível federal. Esse documento, igual eu falei para vocês, está no AVA. Quem quiser e tiver interesse, dá uma olhadinha lá. É da página 6 à página 10, que está no documento que eu baixei lá. Então, é rapidinho de ser visto também. Não, a 6 ao 10 é a outra. Esse 218 é a primeira resolução que está lá. Então, é da página 1 até a página 5 do documento que está no AVA. Então, vocês podem abrir lá e ele vai apresentar discriminadamente, então bem minuciosamente, cada uma das atividades dos diferentes profissionais da engenharia. Então, no primeiro artigo, ele fala para efeito da fiscalização do exercício profissional, então só vai poder ser engenheiro e assinar aquele determinado documento, né? Quem é realmente que atende às seguintes atividades. Então, que primeiro faz atividade de supervisão, coordenação e orientação técnica. A outra atividade é estudo, planejamento, projeto, especificação. Atividade 3, estudo da viabilidade técnico-econômica. Então, isso é importante, porque você faz os cálculos e dali você verifica assim, esse cálculo diz tal dimensão. E o melhor é utilizar o material de aço. Mas ele pode falar assim, mas eu queria que você me desse outras opções. Se eu diminuir essa minha tubulação, fica melhor? Se em vez de utilizar aço, eu utilizar o polietileno de alta densidade, que também é um pouco resistente, será que vai ter uma viabilidade? Então, nisso,
entra o papel do engenheiro também fazer uma viabilidade técnico-econômica. Então, mas e se eu usar esse tipo de material, será que eu não vou economizar também na quantidade de servidores, trabalhadores que vão precisar para fazer isso? Então, isso é muito importante também de se analisar. A próxima atividade é com relação à assistência, assessoria e consultoria. Então, a gente verifica que eles também podem estar fazendo trabalhos de consultoria, às vezes está dando dicas, informações, aconselhando sobre determinado serviço, né? E além disso, a gente tem a próxima atividade que serão os diretores da obra e do serviço técnico, além de fazer a vistoria, perícia, a avaliação, arbitramento, o laudo e os pareceres técnicos. Então, vai até a obra e vai fazer o laudo. Eu verifiquei que houve rachadura em tal ponto, que o equipamento não era o mais adequado, que esse protótipo que foi feito, a temperatura dele aumenta muito rápido, é importante colocar uma ventoinha que vai arejar e o equipamento não vai ficar tão quente, ou foi verificado que dentro desse processo produtivo libera muitos contaminantes, então esse projeto não está sendo adequado porque ele vai precisar colocar um filtro. Então, assim, dependendo da obra, né, de cada uma das engenharias de vocês, vai ser feito um laudo e parecer técnico. Além disso, a gente verifica o desempenho do cargo e da sua função técnica. Então, você pode ser o projetista, mas também pode desempenhar a sua função técnica, que é realmente colocar a mão na obra. E também existem alguns engenheiros que são contratados na linha de pesquisa. Então, eles querem que vocês façam os protótipos utilizando material A, B, C, que faça de dimensões diferentes e façam, então, os laudos e respondam com relação a essa pesquisa, ao ensaio, o que foi verificado, qual era o mais adequado de ser utilizado ou não. Ou, por exemplo, os chineses criaram um novo material que parece plástico, mas não é plástico, e a gente quer que você faça as análises se nesse protótipo vai ser adequado ou não. Então, você vai lá, você é contratado para isso, vai no seu laboratório e vai fazer as análises testando esse novo material. E, por fim, muitas vezes, por estar trabalhando dentro da área de pesquisa, o seu trabalho depois vai ser publicado em revistas, em congressos científicos, então isso é importante também para quem está dentro da pesquisa. Também pode fazer elaboração do orçamento, então às vezes é aquela questão sem compromisso, ele quer apenas ter uma ideia, se fazer determinada construção, quanto que vai custar para ele, então também pode ser feito. Além disso, atividade de padronização, mensuração e o controle da qualidade. Então, se dentro da norma dizia que tinha que ter tantos metros, você vai até a obra e vai ver se realmente está atendendo ou não a legislação. Outra ponta da atividade é a execução da obra, mesmo serviço técnico, ou fiscalizar essa obra e serviço. Outra atividade, produção técnica e especializada. Então, é claro que quando a gente fala que é um engenheiro que está assinando, foi ele que fez a pesquisa, ele fez essa produção, ele é importante também, porque ele mostra que ele teve experiência nisso. Então, a gente fala em produção técnica também, a execução de pareceres, livros, vídeos, né? Então, isso também mostra que ele pode fazer uma produção especializada, porque ele realmente tem gabarito para falar daquele determinado assunto. Pode fazer a condução do trabalho técnico, além de conduzir equipes na parte da instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. Então, às vezes vai ter um engenheiro com os seus contratados e ele vai lá fazer arrumar determinado maquinário que estragou. Então, ele vai supervisionar se o reparo está sendo feito de maneira adequada ou é feita uma manutenção apenas para evitar que o equipamento tenha um dano. Então, isso também é possível na atividade do engenheiro. Outro ponto, execução da instalação, montagem e o reparo. Então, ele vai colocar, vai montar e caso veja que está com um determinado dano, ele arruma. Faz a parte da operação e manutenção dos equipamentos de instalação, além de poder fazer o desenho técnico. Então, dentro do AutoCAD, você vai fazer o seu projeto e dali vai ser uma execução desse desenho técnico, tá bom? Agora aqui, mais específico para cada um de vocês. O primeiro que está aqui na resolução, no artigo 7º, tá bom? Não estou fazendo por ordem de preferência, não se preocupe, até porque o meu aqui vai ser o último que vai ser citado, que é engenheiro ambiental, mas estou fazendo por ordem mesmo,
cronológica, como que está na resolução 218. Então, quando a gente se refere aos engenheiros civis, ou também eles têm outro nome, como engenheiro de fortificação, engenheiro de construção, as suas atividades estão no artigo 7º. O que diz? Então, ele fala: o desempenho das atividades de 1 a 18 dessa resolução são referentes às edificações, então, prédios, casas, consultórios, ginásios, estradas, pistas de rolamentos, aeroportos, sistemas de transporte, o sistema de abastecimento de água e saneamento. Então, dentro dessa parte, o engenheiro ambiental também trabalha ali um pouquinho, mas o engenheiro civil é que realmente vai estar assinando com mais frequência esses projetos. Além disso, projeto com relação aos portos, rios, canais, barragens e diques. Agora aqui mais um critério, dentro das cidades, os sistemas de drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas, então as estradas, tudo, e outros serviços afins, é competência, é atribuição do engenheiro civil. Então está onde? No artigo 7º da resolução 218. O próximo que aparece é o artigo 8º. Então, no artigo 8º, quem aparece agora é o engenheiro eletricista, né? Ou o engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnica. Então, o que ele fala nesse artigo, né, da resolução 218 agora para o engenheiro eletricista? Ele fala que as suas atividades de 1 a 18 se refere ao quê? Geração, transmissão e distribuição e utilização da energia elétrica. Então, ele cuida de tudo, desde que a energia começou a ser gerada, como que são os cabeamentos para transmitir, como vai ser a distribuição em todas as casas ou dentro de um setor industrial, né, desde a geradora até o ponto de uso. Além disso, o engenheiro eletricista fica responsável com relação aos equipamentos, materiais e máquinas elétricas, além do sistema de medição e controle elétrico e outros serviços afins e correlatos à eletricidade, ao trabalho do eletricista, tá bom? Próximo lá, o artigo 12. Agora, no 12, a gente tem os engenheiros mecânicos. Esse é o que mais aparece nomes diferentes, porque ele fala assim, com relação ao engenheiro mecânico, mas também é engenheiro mecânico e de automóveis, ou engenheiro mecânico e de armamento, ou ainda engenheiro de automóveis, ou também, por último, engenheiro industrial na modalidade mecânica. Então, note como tem, assim, vários nomes diferentes para o engenheiro mecânico, mas todas elas estão abrangentes dentro do artigo 12 da resolução 218. Com relação às atividades dela, ele passa que é importante que suas atividades são referentes ao quê? Processos mecânicos, máquinas em geral, então ele não especifica qual, mas as máquinas é um trabalho referente aos engenheiros mecânicos. Além disso, instalações industriais e mecânicas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos. Então, existe um conjunto aqui entre a parte mecânica e a parte elétrica. Então, pode sim um engenheiro eletricista trabalhar junto nessa parte, mas o engenheiro mecânico pode trabalhar também de maneira sozinha quando fala desses equipamentos também. Além disso, veículos automotores, sistemas de produção, de transmissão e utilização do calor, o sistema de refrigeração e do ar-condicionado e outros serviços afins e correlatos. Então, o engenheiro mecânico, a gente tem bastante aqui na nossa turma. Quando forem falar das suas atividades, vocês estão, então, no artigo 12 da resolução 218. O próximo, olha só, era 218. A resolução muda agora. Depois disso, que era de 1973, em 1975, teve uma nova resolução, agora 235, e entra agora nossos outros colegas aqui da turma, que são os engenheiros de produção. Então, o engenheiro de produção está numa outra resolução. E vocês estão na 235 de 1975. Ele também fala das mesmas atividades de 1 a 18, que se referem ao quê? Procedimento de fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral, então, tanto em caráter mais específico dentro de um setor produtivo da indústria, como toda ela inteira. Além disso, fala do processo de produção de um produto industrializado
também. E também sobre outros serviços afins, né, que estejam ali na áreas e correlatos. Então, vocês já estão no artigo 1º dessa resolução 235, os engenheiros de produção, tá bom? E depois, a próxima lei, que era, então, de 75, a outra foi de 1977. Essa próxima lei é a 6.496, a gente citou ela na aula passada também, mas foi ela que instituiu a ART. O que seria a ART? Anotação de responsabilidade técnica. Então, é ela que fez essa necessidade de cada projeto, cada pesquisa, ser necessário fazer uma ART daquele determinado execução de serviço. Então, execução de obra, prestação de serviços profissionais relacionados à engenharia ou relacionados à agronomia, acabam ficando sujeitos, então, à ART. É muito importante verificar, não sei se vocês já viram aquele currículo Lattes, mas é um currículo que você coloca, principalmente dentro da área da pesquisa, você apresenta todas as obras que você fez. E, inclusive, você coloca, eu fiz a faculdade em tal local, participei de tal pesquisa, publiquei em tal revista, fui em determinados congressos, então coloca todas essas informações. Mas tem também um espaço que é para justamente as suas produções técnicas, né? E essa ART, anotação de responsabilidade técnica, também pode ser inserida no seu currículo. Então, se você coloca lá, ele é meio que seu carro-chefe, a pessoa vai pesquisar determinada obra e serviço, quem que já fez isso? Daí vai encontrar lá o seu currículo, dizendo que aquela determinada RT, aquele serviço em específico, foi feito por você. E, além disso, serve também como caráter de desempate. Às vezes, em algum concurso, você está concorrendo com outra pessoa, tiveram a mesma nota na prova, depois a entrevista, os entrevistadores gostaram dos dois. Como que a gente vai conseguir, então, fazer essa divisão? Quem que vai ser escolhido? Vamos escolher quem entende mais na área, né? E não necessariamente quem está mais na área é quem se formou há mais tempo do que o outro. Às vezes, o outro engenheiro se formou há mais tempo, mas ele nunca trabalhou naquela determinada pesquisa. Em compensação, você que saiu, por exemplo, saiu há 2 anos da faculdade, está sempre trabalhando nisso, tem muito mais RT do que ele naquele determinado serviço, aquele determinada prestação de obra. Então, é interessante colocar, sim, vocês terem isso bem reservado. Façam uma pastinha depois de vocês, com todas as RTs que vocês têm, para facilitar, né, essa informação. Depois, até mesmo quando vai ter uma atividade profissional, eles querem contratar vocês, tem essa responsabilidade técnica que vocês fizeram a anotação de todas elas. Até mesmo porque isso serve de segurança para vocês, em caso de algum acidente ou em caso de alguém vir atrás de vocês procurar para ter mais informações daquela obra, porque querem construir aquela mesma coisa num outro lugar, eles vão atrás de vocês. Então, se vocês têm tudo bem organizado, uma pastinha das RTs, fica mais fácil até mesmo de você se achar lá e falar assim, você está se referindo a esse protótipo que eu criei. Esse daqui eu usei na temperatura tal, diâmetro tal. Isso facilita, porque querendo ou não, vai passando os anos, a gente vai fazendo outras atividades e esquece alguma que ficou lá para trás. Então, a RT vem justamente para te facilitar essa captura de informações, porque ela é bem específica, né? Lembra que a gente viu na aula anterior. Antes, né, até da anterior, a gente verificou lá que ela apresenta quem contratou, qual foi o valor pago com relação a isso, quais são as informações básicas, as peculiaridades de cada um dos processos, ou dos protótipos, ou do serviço que foi executado. Então, isso que é legal de você ter tudo bem organizadinho, porque depois chega uma hora que vão te pedir isso, e daí que ficar correndo atrás de RT vai ser mais complicado de ter. É claro que, se você pesquisar depois dentro do CREA, no teu sistema, você consegue verificar lá a tua RT bem clara sobre determinada função. Só que, e se você fez um determinado projeto em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, e daí você vai ter que entrar no CREA daquele local para achar a tua RT. Lembre sempre que a RT ela é feita no estado onde vocês estão executando a obra, tá bom?
Então, o nosso próximo ponto que a gente verificou aqui, teve essa lei em 77, depois, a próxima foi em 2000, que é um pouquinho mais atual, mas é agora que entra, no meu caso, por exemplo, do engenheiro ambiental. Também das atividades 1 a 18, ele discrimina que a gente pode estar, então, executando obras referentes à administração, gestão, ordenamento ambientais e também monitoramento, mitigação dos impactos ambientais. Então, se está tendo determinada obra, o engenheiro ambiental vai ali junto para verificar se o solo está adequado, se não está tendo poluição, se está atendendo às normas legais, se tem licença. Então, para tudo, vocês vão primeiro ter que pedir uma licença prévia para falar o que vocês vão fazer. Faz um estudo ambiental para falar qual que é a área, o que tem de árvores no local, se tem flora, fauna, faz monitoramento dos ruídos sonoros, os impactos que vai causar para a sociedade. Então, são várias informações. Depois disso, eles te dão a licença de instalação. Beleza, pode fazer a instalação desse projeto aqui. Depois, tem ainda a licença de operação, quando ela foi realmente executada, então, que ela está sendo operada. Então, note que quando a gente fala dos impactos ambientais, tanto são contratados engenheiros ambientais para ir na obra ali junto, verificar se está tudo de acordo, então fazer esse monitoramento, como também no caso, poxa, teve um vazamento, teve um problema, como que a gente vai resolver? Então, nessa época, nessa questão de mitigação, também o engenheiro ambiental vem ali para auxiliar na parte de recuperação de alguma área degradada, né? Então, algum impacto que teve essa questão com o meio ambiente. Por isso que diz aqui também serviços afins e correlatos. E depois, então, ó, de 2000, pulamos para 2002, já estamos cada vez mais próximo, né, da nossa atualidade. Em 2002, a gente tem a legislação com relação ao Código de Ética. Então, a ética, ela foi regulamentada também através dessa resolução 1002 em 2002. A gente vai ver ela depois da prova, mas é mais a critério de vocês saberem que realmente existe já uma legislação, uma resolução específica para a ética. Então, para notar como é importante, sim, que as pessoas não se corromperem, mas buscar fazer sempre o melhor para a sociedade e atender às normas, às legislações e não se venderem, né, por pressões externas. E depois, então, de 2002, agora a gente vai para 2005, na resolução 1010. Essa, sim, foi um marco, porque ela confere competências a partir de cursos de pós-graduação. Então, é muito comum alguns dos engenheiros, vocês acabam de fazer a faculdade de vocês e vocês ainda fazem depois uma pós, por exemplo, em segurança do trabalho, né? Essa é uma das mais comuns que é feita. Então, tudo que você te fizer depois nessa pós de segurança do trabalho vai te servir também como adicional nas suas atribuições. Então, você também vai poder assinar projetos com relação a serviços ocupacionais e de segurança do trabalho. Então, antes não tinha isso, né? Você só era engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro ambiental, só podia fazer aquelas determinadas atividades e nada mais disso. Depois, em 2005, é que realmente eles falaram, poxa, mas se o cara estudou depois mais uma graduação, ou agora nesse caso aqui em específico, uma pós-graduação, ele pode sim, então, fazer o quê? Ter mais competências. Ele pode assinar projetos agora referente a essa pós-graduação que ele executou. Então, ela dispõe da regulamentação dos atributos dos títulos profissionais, atividades, competências e caracterização dos profissionais. Então, qual eu falei para vocês. Se você fez uma engenharia depois de segurança do trabalho, uma pós-graduação nisso, você vai poder também fazer com que haja um complemento das suas atribuições iniciais. Então, no artigo 2, ele fala com relação a essa concessão das atribuições. Então, a primeira atribuição é no ato geral de consignar direitos, responsabilidades de ordem jurídica, que vai reger a comunidade, mas também a gente tem a questão da atribuição profissional. Quando a gente fala, então, profissional, é um ato mais específico de ter direito e responsabilidade no exercício da profissão e reconhecer as competências e habilidades do profissional obtidas em cursos regulares. Então, aqui entra aquela questão que a gente também viu numa das aulas,
que é importante que vocês entrem em instituições que estejam regularizadas no MEC. Tem que ter conceito bom, tem que estar aprovado pelo MEC para você poder, então, ser considerado. Não adianta ir numa Unisquina, que às vezes nem tem aprovação do MEC, eles vão olhar ali o seu diploma, vão ver o plano de ensino, vão falar, poxa, não dá para a gente seguir com, não dá, te dar uma atribuição maior com relação a isso não, porque essa faculdade não te ensinou determinados pontos que eram importantes, o seu currículo não é tão válido, só vale aqui como um certificado de um curso. Então, tem que ser um curso regular de pós-graduação. Também ele fala sobre título profissional, então aquele título que é atribuído pelo sistema CONFEA e CREA, que então é o Conselho Federal e o Conselho Regional do portador do diploma. Então, com isso, quando você sai do curso, quando você é egresso dos cursos regulares, que então foram aprovados pelo MEC, você tem um título que é atribuído por esse sistema. Igual a gente falou, você vai no CREA, faz o seu registro e eles vão verificar como que é a formação desse egresso, desse profissional, e vão ver o projeto pedagógico do curso. Então, pega lá toda a ementa, né, todo o plano de ensino que foi verificado ao longo do curso, quanto tempo durou seu curso, que aulas você fez, que disciplina você fez, o que você aprendeu em cada uma das disciplinas, para verificar se você pode ou não assinar alguma coisa. Então, se você fez uma pós-graduação numa parte elétrica, por exemplo, e você quer assinar um determinado projeto dentro da parte elétrica, eles vão verificar se realmente você teve as disciplinas que conferiam essas atribuições para você. Se você viu uma coisa muito simples, igual você vê parte elétrica no ensino médio, por exemplo, eles vão olhar e vão falar, olha, você não vai poder assinar nenhum projeto com relação a isso, porque a tua pós não te deu todos os cursos, todas as disciplinas que eram precisas para você assinar isso daqui. Então, é muito importante que vocês sempre vão buscar uma pós, alguma graduação, atrás de quem realmente vai fornecer para vocês essa parte de estar com toda a clareza de que é um local de confiança, que tem realmente respeito frente ao MEC, né, que é o Ministério de Educação, e que você pode mesmo estar executando essa ação. Além disso, a gente tem a parte da atividade profissional, que é a característica da profissão de quem exerce de maneira regular as suas ações. Então, no artigo 2, no segundo, tem as definições também com relação ao campo de atuação profissional, que é onde que vocês vão poder estar executando. Não adianta um engenheiro mecânico querer fazer projeto elétrico se ele não tem outra graduação, né, dentro da engenharia eletricista, ou se ele não tem uma pós em engenharia eletricista voltada a isso. Então, ele não vai poder executar, né, nenhuma parte dessa relação com relação às competências. Então, você só pode atuar dentro dessa questão profissional. O próximo ponto é a formação profissional. É o processo de você adquirir, né, ter a aquisição das competências e as habilidades. Isso você vai ter como? Como que você vai se formar um profissional? Através das graduações e pós-graduações. No artigo 2 é adotadas as definições, então, também com relação à competência profissional, que é a capacidade de utilizar os conhecimentos, as habilidades e atitudes que foram adquiridos ao longo do curso. Então, vocês foram aprendendo, foi feita prova, foi feita atividades práticas, né? Então, vocês saem da faculdade já com o conhecimento, com essa capacidade de utilizar esses conhecimentos técnicos de vocês. Por isso que, então, ele entra na sua competência profissional. Então, obedece padrões de qualidade e produtividade. E, por último, a modalidade profissional, que é o conjunto dos campos de atuação profissional de engenharia correspondentes e a formações básicas que estão dentro do Conselho Federal. Dali a gente tem a parte de categoria profissional, cada um das 3 profissões é regulamentado separadamente, e o curso regular é aquele curso, então, que é reconhecido, tanto um curso de graduação, quanto um técnico, quanto pós-graduação, tem que estar credenciado, tá bom? Então, igual eu falei com vocês, tem que estar com a parte bem regulamentada dentro do MEC e aceita para poder valer como uma atribuição futura.
Depois, no artigo 3º dessa resolução de 2005, a gente verifica que tipo de curso que eu posso ter para formação. Então, o primeiro curso seria um curso técnico, o segundo, graduação superior tecnológica, a terceira, graduação superior plena, que é onde vocês estão agora, né? Vocês não estão como técnicos, nem como tecnólogos. Vocês estão nessa graduação superior plena, como engenheiros. Além disso, depois vocês podem fazer uma pós-graduação no sensu lato, que é especialização em obras, especialização em serviços, especialização em diversos fatores, mas também desse tipo de pós-graduação, além da especialização, pode fazer um mestrado e doutorado. Daí, nesse caso, é no sensu estrito, então tem 2 censos. O lato é para especialização e o sensu estrito é para quando faz mestrado e doutorado. E depois, no artigo 9º, ele vai falar, então, sobre a parte de estender, então, colocar uma extensão na atribuição inicial daquele engenheiro. Então, você poderia assinar determinadas obras, mas depois de um determinado tempo você fez uma pós-graduação, fez uma especialização e vai poder, então, adicionar dentro do teu CREA, dentro do teu registro, outras atividades a serem executadas, tá bom? Então, aqui, esse foi o de 2005. Agora a gente pula para 2016. Deixa eu só verificar se alguém fez algum comentário no AVA. No AVA não, perdão, aqui no chat, não, tá tranquilo. Então, aqui a gente tem, agora, pulamos para 2016. Então, é o do mais atual, é a resolução 1073, onde o CONFEA publicou, então, de uma forma mais completa as 18 atividades que a gente já citou para todos, e também colocou as seguintes atribuições. A formação do técnico no nível médio, a especialização tanto para técnico no nível médio, a superior, com a graduação tecnológica, então é quando se forma em tecnólogo em alguma coisa, tecnólogo em edificações, tecnólogo em química industrial, tecnólogo em processos ambientais. Então, isso você sempre vai tendo um curso de graduação tecnológica. Ele é um pouquinho menor do que uma graduação de engenharia. A engenharia são 5 anos. O tecnólogo varia entre 3 ou 4 anos, tá bom? Mas também vale como uma graduação. Depois a gente vem a graduação plena ou bacharelado. Então, licenciatura, bacharel, como no caso de vocês, a engenharia. Entra no superior de graduação plena. E depois, aquela pós-graduação, lato sensu, que é a especialização, ou stricto sensu, que é para o mestrado e doutorado. E depois disso, a gente tem a sequencial de formação específica do campo de saber. Então, conforme vocês vão fazendo outros cursos, vocês podem também estar verificando junto ao conselho se aquele curso novo que você fez vai valer ou não, para você poder aumentar as suas atribuições. Então, a gente tem aqui a resolução 1073 de 2016, que apresenta esse grande diferencial, que é colocar um curso de pós-graduação ou especialização, conferindo essas atribuições adicionais. Ah, mas ele é engenheiro mecânico, ele não pode assinar esse projeto elétrico. Daí você vai lá com o seu CREA e mostra, mas eu fiz uma pós, eu fiz uma especialização, eu fiz mestrado em engenharia elétrica, então isso me conferiu que eu posso fazer mais atividades relacionadas a isso. Então você não fica limitado só à sua graduação, você pode ir colocando outras, né, contribuições para poder assinar projetos maiores. Então, ele é uma repaginação da 1010 de 2005, né, mas ela não perdeu a sua legitimidade, ela apenas veio para, então, auxiliar a contribuição de novas atribuições. Então, uma não vai estar negando a outra, uma não refuta a outra, tá bom? Então, elas todas seguem iguais com previsão legal. E também, em casos que o curso seja mais abrangente que as atribuições previstas, você pode sempre colocar, então, ampliar as suas atribuições no documento. Depois, no artigo 4º do Sistema CONFEA e CREA, vai ser conferido o título de profissional mediante análise do currículo escolar e do plano ou projeto pedagógico do curso.
Então, cada caso vai ser estudado à parte. Ah, mas eu fiz um curso lá nos Estados Unidos e ele me deu essa atribuição. Daí ele vai verificar se aquele curso realmente tinha um plano de ensino, um projeto pedagógico que realmente abrangia, se você teve esse conhecimento mesmo, teve essa habilidade que vai poder, então, estar executando. Então, daí eles adicionam essa atribuição ou não. Então, tudo que for feito de curso, de formações seculares, à parte, é importante você deixar tudo salvo, porque quando você pedir uma atribuição, você vai ter que apresentar tanto a ementa, o plano de ensino, né? E no caso, assim, quando faz um curso fora, no exterior, tem que daí também fazer uma tradução, e não pode ser uma tradução qualquer, tem que ser uma tradução que ela realmente está em cartório, então paga-se caro para essa tradução, para realmente indicar que você tem uma nova atribuição, você fez um curso, teve conhecimento novo e que vai poder, sim, executar aquela determinada atividade nova. E, além disso, essa 1073 permite também estender de uma forma mais ampla o que antes era permitido na resolução 1010. Então, é para você aumentar mesmo o seu conhecimento. Essa resolução autoriza os cursos de pós-graduação, tanto em lato quanto em stricto sensu, então que é especialização ou mestrado e doutorado, como uma formação sequencial. Então, é que você vai aumentar os seus conhecimentos e vai tendo novas habilitações, né? E com isso, você não fica limitado àquela árvore de títulos que chama, que seria aquela questão de que você só pode fazer essas 18 atividades e não pode assinar mais nada. E depois, a gente vai verificar agora quais seriam as nossas principais mudanças nas resoluções. Antes disso, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. A gente já está quase finalizando a aula de hoje, mas se alguém tiver alguma dúvida com relação à legislação, conhecimento, quer dar uma lidinha de cada uma das normas, a gente vai disponibilizando elas para vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode escrever ali no chat do lado, que a gente vai conversando e falando as dúvidas de vocês, tá bom? Agora, nesse último tópico da aula de hoje, é para trazer para vocês o que então teve de mudança nessas resoluções. Vocês viram que a gente começou lá em 1933, e daí ela foi mudando, elas foram aumentando até chegar agora à última de 2016, né, trazendo essa atribuição maior para vocês. Então, tudo que vocês fazem de execuções, elas vêm, então, serem aumentadas para você ter o reconhecimento de que você teve um conhecimento, estudou na área e pode estar executando aquela determinada atividade. Então, já que não tem nenhuma dúvida, vamos ver, então, o que teve de principais mudanças nessas resoluções. Então, até 10.010 para 10.073, teve, então, o reconhecimento de novas atribuições através, então, de primeiro uma análise do histórico escolar, você vai verificar teu plano de ensino dessa especialização, dessa pós, e ver se você está atendendo de maneira adequada. E com isso, se você teve um conhecimento, você então é qualificado e por isso você leva até o CREA, pede que eles aceitem essas novas atribuições e daí você fica habilitado. Lembre que a gente falou desse termo nas aulas anteriores e vamos falar na aula de revisão também. Quando a gente sai da faculdade, você está qualificado, você tem o conhecimento, mas habilitado é só depois que você faz o registro no CREA e que vai poder assinar. É igual a gente falou, às vezes você tem o conhecimento de como dirigir, mas você ainda não tem a carteira de habilitação. Isso é só depois que você faz autoescola e passa lá no Detran. Tá bom? Então fica mais fácil de saber, sair da faculdade eu estou qualificado, mas habilitado é apenas depois que o CREA liberou o seu registro. Então, outras mudanças nas resoluções. A resolução também traz as medidas que devem ser aplicadas de forma específica nas profissões. Então, geologia, geografia, meteorologia e outros decretos, né, técnicos, industriais e agrícolas também são constados dentro da resolução 1010 de 2005. As profissões que não têm atribuição prevista na lei vão, então, seguir as normas específicas do CONFEA em vigor. Então, se não estão ali, ela então, direcionada ao CONFEA para que ele analise que tipo de atribuição você vai ter ou não no seu conhecimento. Então, cada vez que, às vezes, eles vão abrir um curso novo,
leva seu Confé para que ele analise toda a grade horária, todo o plano de ensino, e daí fala assim, quem se formar nesse tecnólogo aqui, ou nesse novo engenheiro, que né, às vezes vai criando um novo tipo de engenheiro, vai então permitindo com que você possa entrar dentro desse conhecimento e receber novos tipos de atribuições. Então, outra mudança que a gente teve nas resoluções é com relação à atribuição inicial. Uma outra inovação é a possibilidade, então, o critério da Câmara especializada, as atribuições adicionais, caso você faça um outro curso que é mais abrangente. Então, eu fiz um curso de engenharia, de graduação, mas depois eu fiz um curso tecnólogo nisso, então eu quero melhorar. Por exemplo, o engenheiro civil fez depois um tecnólogo de edificações, né? Apesar que, se ele já fez a engenharia civil, ele já deu um pouquinho mais de atribuições para eles do que o normal, mas se foi visto alguma coisa em específica dentro das edificações, ele pode estar pedindo, então, que o CREA ou que o Confé analise o seu currículo e adicione novas atribuições que ele pode executar. Então, são todas as atividades que ele vai poder estar assinando depois. E com isso também a gente inclui as pós-graduações, lato sensu, que é a especialização, que também pode incluir os MBAs, os famosos MBAs, com duração mínima de 360 horas no final do curso, o aluno é certificado, né? Então, não é um diploma, quando a gente fala de especialização. Então, é importante que ele apresente esse certificado, mostrando que cumpriu todo o horário, cumprindo todas as disciplinas, que teve aprovação nelas, e com isso obteve o resultado final. Além disso, temos as pós-graduações do tipo stricto sensu. Então, vocês vão ver bastante isso daqui na parte de pesquisa, quando for lato sensu especialização, por isso que eu deixei em vermelho para vocês, e stricto sensu quando é para mestrado e doutorado. Também aberto para os diplomas, para os candidatos que são diplomados. Então, nesse caso, eles não recebem certificado, mas sim um diploma de curso superior da graduação. Ao final do curso, o aluno recebe o diploma de mestrado, o diploma de doutorado, né, diferente do certificado de uma especialização. Os dois podem conferir atribuições. Então, os cursos que possibilitam essa extensão, esse aumento das atribuições são a especialização para técnico do nível médio, as pós-graduações lato sensu de especialização e as pós-graduações stricto sensu de mestrado ou doutorado. E cabe ressaltar que os cursos devem estar regulares, estar então dentro da aprovação do MEC, então ter a autoridade de ensino realmente cadastrada dentro do CREA, né? Não adianta criar um novo curso, falar que tem aquela especialização, foi feita a disciplina, se o CREA não reconhecer e não tiver cadastro do seu curso, não vale a pena. Então, vai ter que levar tudo para aprovação, para eles analisarem. É o que eu comentei com vocês, é um curso feito no exterior, tem que trazer o máximo possível de informações, e não vai ser inglês, porque às vezes inglês, tudo bem, é uma língua que o pessoal é mais comum, né, para ser discutida, mas se for, por exemplo, um francês, uma outra língua mesmo, que o pessoal às vezes não tem um contato muito, não é muito familiarizado, ele não vai conseguir entender o que você viu ou não. Então, por isso que é obrigatório, quando você traz o seu diploma e traz um plano de ensino de algum curso no exterior, que você apresente a tradução. E essa tradução, então, ela tem que estar firmada em cartório para provar que realmente é legal, que realmente você não está escrevendo ali de qualquer maneira. Então, esses tradutores são um pouco mais caros, mas é o que vai depois ser analisado realmente pelo CREA, se ele vai ou não te dar esse curso como um aumento na especialização. Então, a gente verifica com isso, né, finalizando, que o exercício profissional de vocês entram entre essas diversas normas e resoluções, né? Eu não vou perguntar a fundo assim para vocês, dentro da resolução 2018, o que diz o artigo tal, né? Não é isso. O meu interesse de apresentar para vocês é que vocês saibam que existem normas, resoluções e legislações bem específicas que vai estar apontando para vocês quais são as suas atribuições, o que vocês podem estar fazendo ou não de atividades,
tá bom? Então, não se preocupem que na prova não vai ser perguntado questões desse tipo, assim, eu quero saber de vocês o que diz o artigo tal, qual que é o artigo que fala sobre os engenheiros mecânicos. Não é esse o interesse, tá bom? O interesse é que vocês tenham esse respaldo de saber que as suas atividades, elas são atribuídas e elas são legalizadas através de resoluções específicas, tá bom? Então, vocês sabem aonde recorrer, aonde que vocês devem ir no caso de algumas informações maiores. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode levantar a mãozinha ou pode escrever no chat, tá bom? Só lembrando que entrou um pessoal depois, eu vou passar as informações de novo que eu escrevi aqui no cantinho, que é com relação que me foi informado que até o dia 14 a gente segue com as aulas remotas e a nossa próxima aula vai cair bem no dia 15. Então, se continuar remota, eu aviso vocês, tá bom? Mas se daí for presencial, eu aviso também vocês pelo fórum, dizendo, olha, realmente no dia 15 a gente vai ter aula presencial ou não. De qualquer maneira, eu fico combinado com vocês que tanto remoto como presencial, no dia 15 eu vou fazer para vocês a revisão da prova. Então, a gente vai discutir os aspectos mais importantes de todas as aulas que a gente viu até hoje. Então, a gente viu 6 aulas junto e vamos estar conversando, então, uma revisão sobre a matéria. Então, quem tiver alguma dúvida pode trazer também, porque daí, então, dia 15 a gente faz essa revisão juntos e daí no dia 22 vai ser a prova. Lembrando que, a princípio, a prova seria virtual também, se continuar nessa condição que a gente está, e dali vai ser preciso que vocês saibam como mexer no AVA, como fazer a inserção do documento com a resposta de vocês, tá bom? Porque nem sempre vai ser aceito pelo e-mail. Então, isso, às vezes, a direção pede que realmente seja feita a resposta toda enviada no AVA. Então, quem tiver alguma dúvida, não conseguiu entregar o trabalho pelo AVA, dele me mandou por e-mail, então está com alguma dificuldade nesse quesito, pode ir conversando comigo por aqui mesmo, que a gente vai, eu compartilho a minha tela, mostro para vocês como que faz, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. A Jéssica perguntou sobre trabalho, a gente vai ter mais um trabalhinho sim, né? Esse primeiro trabalho valeu 1 ponto, a gente ainda vai ter mais um trabalho ou mais 2 para poder juntar para a prova valer 7, para não ficar muito pesado para vocês. A gente vai sim ter mais trabalhinhos depois, mas eu passo dali na semana que vem ou no próprio AVA para estar informando para vocês. Tá joia? Então, pessoal, era isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. Eu estou aqui disponível para vocês, mas se não, quem já não tem mais dúvida, pode aproveitar para descansar no dia de hoje, tá bom? Muito obrigada.